Olá! Hoje nós vamos dar sequência no tema de formação que é sobre adolescência. No vídeo anterior nós falamos sobre a pré-adolescência e hoje nós vamos falar sobre a adolescência normal. A adolescência normal, ela está mais ou menos datada da idade de 13, 14, 15 e 16 anos. É uma fase em que o jovem, a menina, o menino, vão sair daquela turbulência da questão da manifestação hormonal, fisiológica, que o foco principal, como nós já vimos, é a demanda hormonal, a produção hormonal, e vamos começar a entrar numa interação de autoconhecimento que já vem de uma ordem da subjetividade, da abstração, enfim, da busca da sua própria identidade. Lá na pré-adolescência, 12, 13 anos, nós vimos que meninos e meninas emergia o conflito a partir do corpo. Uma pré-temporada para centrar na adolescência propriamente dita. Porque a adolescência propriamente dita já está aqui, olha, dentro das questões mais de identidade, de construção da sua própria personalidade, sabendo que também na adolescência dizer que alguém tem a sua personalidade totalmente definida é um grande equívoco. Então é importante nós termos em vista essa demanda, principalmente porque nessa idade, 14, 15, 16 anos, existe essa turbulência por conta das buscas dessa autoimagem e da definição do ser. Por isso que eu gosto muito desta tela aqui, que é da Maria Eugênia, que é uma artista plástica da cidade de Pinheiros, no norte do estado do Espírito Santo, que ela trabalha nesta demanda aqui, que é muito subjetiva, né? Essa tela eu tenho desde 98, é uma tela que eu ganhei diretamente dessa artista, e ela deu a mim essa tela exatamente porque eu trabalhava também com adolescente. Mas é lógico que os adultos deliram nessa tela também, porque ela não é uma tela definida. Porém, ela dá uma ideia de caminho de entrada para algum lugar. Uma tela meio espelhar, uma tela que tem essa conotação do fogo também, da luz, mas da entrada nesse território, nesse ambiente, nessa emergência, que é uma emergência de busca de identidade. E aí tem alguns elementos que são fundamentais para os adultos que trabalham com adolescentes na faixa da adolescência propriamente dita, 14, 15, 16 anos, que é importante entender para que não haja um choque de geração. Aqui nessa idade começa assim surgir conflito e confronto direto. Por exemplo, a menina que já está com a sua formação fisiológica definida, toda cheia de energia, a sexualidade assim aflorada e também cheia de ideais e com aquela cabeça com o desejo já de ser adulta, que ela começa a querer ensaiar esse projeto de ser adulta, dona de si mesma, que tem as suas próprias opiniões, se depara com, às vezes, uma mãe que não evoluiu muito, ainda mesmo sendo a mãe, sendo adulta, na sua própria adolescência, na fase anterior, porque nessa fase começa a se delimitar as escolhas, começa a se delimitar as vivências concretas a partir da escolha pessoal. Já há uma certa libertação da pessoa, do pai, da mãe ou de quem manda. E é aí que a gente se confunde, porque uma mãe, por exemplo, que não entende esse mecanismo de busca de construção de identidade, vai conflitar constantemente com a filha, principalmente se a filha já tem opiniões próprias,
Nós sabemos que nós devemos confiar no adolescente de que aquela opinião é dele, porém ele vem com um rompante, com um arcabouço assim, de autodefesa, exatamente para garantir aquela ideia dele. Então os adultos que estão por perto, a mãe, por exemplo, da menina que está por perto, não pode simplesmente dizer: eu já pensei assim, na tua idade já fiz o que você fez e eu me dei mal. Trazer o fracasso pessoal de mãe na relação com a filha vai dar quebra-quebra. Às vezes a menina, por exemplo, tem uma grande identificação com a pessoa da mãe, e olha que interessante, ela começa a pegar a roupa da mãe escondido, porque a mãe às vezes não autoriza ela a usar a roupa da mãe, mas ela fica bem com a roupa da mãe. Ao invés da mãe olhar para esta cena e falar: nossa, que bonito, que delícia, você está pegando a minha roupa, né? Porque a mãe, entendendo que está havendo uma identificação projetiva desta filha em relação à mãe, que manifesta no desejo de usar a roupa da mãe. Olha que interessante, que coisa linda. Só que isso, às vezes, uma mãe mal resolvida, como adulta, que não definiu direito as suas escolhas, que às vezes está em crise como mulher, na sua própria identidade de mulher, que ela não tem definido ainda se ela é bonita, se ela é feia, se ela casou porque não tinha outra opção, ou se ela era muito bonita na adolescência. Imagina, uma filha de 16 anos, toda esbelta, maravilhosa, toda cheia de vida, cheia de pessoas ao redor dela, conquistadoras, conquistadores, e aí a mãe olhando para si mesma e olha no espelho e vê que ela está maltratada, mal cuidada, que a vida às vezes não proporcionou para ela tanta chance dela poder fazer escolha como ela proporcionou para a própria filha às vezes. Eu falo isso em relação à mãe e à filha porque nessa idade os jovens, né, os adolescentes conflitam com os adultos do mesmo sexo, principalmente quando há uma identificação não aceita pelo próprio adolescente, tipo, o adolescente ele se identifica com a mãe ou com o pai, mas ele refuta porque a mãe é o pai, ou também da mãe e do pai, que vê coisas que esse adolescente já tem mais até desenvolvido do que eles próprios tiveram e não aceita porque há um conflito, um confronto, uma disputa meio de inveja, de um lado como do outro. Isso também acontece com os meninos, que quando o pai às vezes tem um negócio, ou mesmo que não tenha um negócio próprio, trabalha numa área e ele, às vezes como menino, começa a dar opinião sobre o trabalho do pai, começa a questionar o pai. Às vezes o pai ele é assalariado, tem uma remuneração baixa, mas com potencial para mais, e fica escutando o pai reclamando, ele vai lá, dá uma opinião, só que vem uma opinião direta, né? Questionando o pai por que então ele está naquele trabalho. Aí o pai vem com aquela moralização toda, dizendo que a vida não é assim, que um dia ele vai ver como que é, que um dia também ele vai ver que não é tão bom assim. Quer dizer, todo aquele conflito, e principalmente quando o pai tem alguma atividade profissional, que ele é gestor, que ele é proprietário, ao invés de trazer esses filhos para o negócio, começa a distanciar porque o filho tem opinião própria, o filho também começa a dar suas opiniões. Lógico que a gente sabe que não é uma idade onde a opinião que vem do adolescente tem que vir e ser acatada livremente, não é bem isso. O adulto que está com o adolescente nessa idade, né, 14, 15, 16 anos, precisa entender que é que nem se ele tivesse com a corda junto ao adolescente, ou até, vamos fazer uma simbologia, amarrado ao adolescente, porém ele solta essa corda, ele dá corda, ou como diz quem solta pipa, né, dá linha, dá corda. E aí o adolescente sente que ele está indo, mas ele também sente uma certa proteção porque ele sabe que essa corda está ligada aos pais. Existe um vínculo, como o barco e o porto, né? Existe uma corda que segura. Essa corda pode ficar apertada, pode ficar mais solta. Esse porto pode soltar este barco, sabendo que esse barco pode voltar.
Mas ainda na adolescência, eu concordo, não é uma fase para soltar esta corda e deixar os adolescentes livres, soltos, do jeito que eles bem entendem. Mas eles têm que ter a sensação de que eles estão participando deste processo de construção da identidade própria, que também são colaboradores na sociedade. Então, pais que sabem que definir as regras junto com eles. Por exemplo, que hora que eu vou chegar em casa? Eu quero chegar às 4 da manhã. Bom, mas o sujeito tem 15 anos, não é nem permitido, ou não deveria ser, segundo as regras jurídicas, a questão do ir e do vir, dependendo do horário. Há lugares que há um certo controle sobre o horário de adolescentes estar na rua. No Brasil isso não acontece muito. Até em festas, em eventos, tem a tarja lá para 16 anos, para 18 anos, filmes, enfim, uma série de critérios que também se existe como regra para que aquele adolescente não possa fazer tudo o que ele deseja. Mas aquilo que ele deseja, ele tem que não ser confrontado e impedido, mas sim tem que ser interagido na construção dessa consciência do que é bom, do que é ruim, do que pode e do que não pode. Vai ter momento que pai e mãe vai ter que dizer ou não, lógico, mas esse momento ele vai ser construído na medida que, de fato, o desejo daquele adolescente extrapola aquilo que a própria regra social determina, delimita para ele, e aquilo também que os pais acreditam. Então, por exemplo, eu quero chegar às 4 da manhã. Então tá bom, vamos conversar, 4 não tá legal não, vamos pensar um outro horário. Então negociar o horário, dependendo da negociação, se os pais têm essa liberdade, o que pode acontecer é do adolescente aceitar. Porém, aí o pai fala, não, você vai voltar às 9 da noite. Pô, existe algum evento hoje que começa às 9 horas da noite? Não existe. Então nesse sentido é importante saber qual é a realidade daquele adolescente, da comunidade onde aquele adolescente vive, para também não ficar pai e mãe ou adultos totalmente desconectos da realidade. Que eles possam estar interagindo na verdade do adolescente, na realidade cultural do adolescente. Então, por exemplo, o adolescente ele tem vontade de ir num baile funk, beleza. Que hora que começa, que hora que termina? Mas esse baile está complicado porque o ambiente é pesado, não tem controle sobre isso, tem acontecido vários episódios de violência, aí é outra coisa. Aí você tem toda a autonomia de controlar, porém, também substituindo por outras necessidades, por outras demandas. E é interessante que nessa idade, é uma idade que vai se buscando viver em grupos, grupos de autoidentificação. Então você vai ter grupos que se caracterizam por gosto musical, por estilo de se vestir, por jeito de falar. Então o adolescente ele vai se conectando com pessoas na qual ele se identifica. E muitas vezes ele vai se identificar com grupos e com tendências do modo de vestir, do modo de falar, do gosto musical, que não tem nada a ver com aquilo que os pais acreditam ou sempre pregaram. Então, já não é mais a vontade dos pais que prevalece, é o desejo do adolescente. Por isso que nessa fase, um dos pontos principais dessa fase, que é importante nós entendermos, é que o adolescente ele vive o que Maurício Knobel caracterizou como a psicopatologia normal da adolescência. O que é isso? Parece que o sujeito explode, Parece que ele é um aborrecente, parece que ele está com quadros complicados patológicos, porque toda essa modificação faz com que às vezes ele fique introspectivo ou muito extrovertido, as ações dele às vezes são muito cheias de rompantes ou muito lentas, mas não porque ele está com questão física, não é uma questão fisiológica, já é de estrutura de identidade, de busca. Ele vai começando a construir a sua identidade. E aí então vem comportamentos que às vezes os pais pensam que são patológicos. Muitos adolescentes estão sendo medicados com medicação psiquiátrica porque às vezes estão fechados,
estão tristes, porque às vezes estão com uma dificuldade de concentração. Em nenhum momento os pais chegaram para saber o que está acontecendo, para dialogar ou para participar daquilo que os adolescentes estão participando, saber o que está acontecendo, se interagir, continuar amigos. Nessa idade, pai, mãe, educadores, profissionais de saúde, não pode ter uma relação de poder direto. O poder está sobre o adulto que cuida. Porém, esse poder não é um poder de autoridade de pai, filho, professor, aluno. Não é bem assim. Tem que ter uma conotação de amizade. É onde eu falo que essa psicopatologia normal, ela é normal sim, porque se eu pego um adolescente na clínica, muitos pais chegam desesperados querendo avaliar os filhos para ver se eles estão com alguma doença. É sempre bom, eu digo, antes de já ir direto para um profissional da psiquiatria, só se for um quadro assim de um agravante psicótico, uma crise emocional muito forte, muito intensa, é diferente. Mas quando são esses sintomas do cotidiano, por exemplo, esses dias alguém me falou que o filho ficou muito nervoso, mas porque os pais resolveram eliminar bastante horas de computador, que ele estava muito viciado em jogos eletrônicos. E na hora que tiraram os horários que ele tinha e diminuíram a quantidade de tempo, ele ficou tão nervoso que ele começou a dar quebradeira em casa. Aí foi ao médico, o médico já deu medicação. Quer dizer, será que é por aí? Esta reação é natural de quem já vinha desenvolvendo uma forma de se fechar e os pais não estavam agindo. Quando os pais vão agir, vai ter uma reação. Pode ser que essa reação venha porque os pais demoraram para agir e na hora de agir, agem de uma forma muito radical. Então, assim, vem aquele turbilhão de situações emocionais que parece que o sujeito está doente. E na clínica, quando eu recebo casos assim, que aparentemente está doente, nós temos que ter critérios de avaliação. Tanto é que a maioria dos comportamentos que aparecem lá, que para o adulto seriam comportamentos patológicos, no adolescente você vai caracterizando pela idade, você vai tirando, vai eliminando, aí sobra pouquíssimos comportamentos que são, às vezes, dignos de ser tratados. Tanto é que 80% dos adolescentes que eu avalio nessa fase de 14, 15, 16 anos não precisam da terapia. E às vezes, não precisando da terapia, a gente até indica, porque nós identificamos um diagnóstico que não tem pessoas dentro dessa ambiência familiar para acolher toda essa turbulência. Então, aí começa uma terapia com o adolescente, mas com uma profilaxia, com uma orientação aos pais para eles aprenderem a lidar com esses adolescentes. Por isso que essa tela da Maria Eugênia ela é interessante nesse sentido. É uma tela assim, que não diz quase nada e diz tudo, né? É uma turbulência e é uma entrada para algum lugar. Lá na frente eu vou desenvolver alguma coisa, eu vou ser alguém. Então essa psicopatologia normal da adolescência é o que caracteriza basicamente a adolescência propriamente dita, que são comportamentos indesejados pelos pais, não aceitos às vezes no coletivo, mas que fazem parte daquela idade, daquela situação, e que se for acolhido, uma hora vai passar, uma hora vai entrar num outro patamar. E nós vamos ver nos próximos vídeos que depois da adolescência propriamente dita, nós vamos ter a adolescência adulta, que é incrível. Quem trabalha com adolescente percebe isso. Como que depois dos 16 anos já começa a haver uma estabilidade. E isso é lógico se durante a adolescência, esses adolescentes em busca de identidade, de grupos, de ídolos, não caíram em zona de risco, em áreas de perigo. Por exemplo, grupos de drogadição, grupos de marginalidade. Por isso que a tendência da sociedade hoje, em busca de segurança pública, de querer a maioridade penal, de querer enquadrar um sujeito de 16 anos na mesma condição de um sujeito de 18 anos diante da situação criminosa, é um erro, porque é penalizar aqueles que são mais vítimas do que de fato
são portadores de problemas de caráter social, de delinquência, de violência. Um ou outro caso pode ser que nós tenhamos de fato já o desenvolvimento de uma mente sociopata, mas não se caracteriza a sociopatia, psicopatia em adolescentes. Ele pode até ter um comportamento sociopata, psicopata, mas como dentro de uma normalidade da adolescência. Taxá-lo já é deixar ele com a tarja de doente mental. É mais fácil dizer que ele está doente do que a gente tentar se envolver com ele para abstrair com ele e para junto com ele ajudá-lo a construir a sua identidade. Então por aqui eu vou ficando, gente, sabendo que o conteúdo de 14, 15, 16 anos é muito vasto. Você vai lá no meu site, que este conteúdo também eu tento colocar um pouco mais ingrediente em artigo, sempre os artigos e os vídeos são concomitantes, principalmente nesses vídeos que eu lanço de sextas-feiras, que são os vídeos de formação, mas eu sei que aqui é apenas uma pitadinha, para você começar a entender que vale a pena entrar no mundo do adolescente e saber o que ele está pensando, partilhar com ele das necessidades deles, acolhê-lo, ser um amigo, um porto seguro dessa menina, desse menino que estão na fase de 14, 15 e 16 anos. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo tema.